Então, muito boa tarde. Vamos dar então início a mais à segunda sessão de partilhas à quarta, hoje com o tema Educação para a Cidadania, e a partilha de hoje será de projetos e-twinning e de projetos dos laboratórios de aprendizagem. Relativamente ao projeto e-twinning, o formador será o Luís Gonçalves, que é professor, licenciado em Línguas e Literaturas Modernas e mestre em Gestão de Formação e Administração Educacional pela Universidade de Coimbra. Neste momento é docente do agrupamento das escolas de Miranda do Corvo, onde tem desenhado e implementado e também coordenado diversos projetos internacionais na área da cidadania. Integrou o grupo de trabalho responsável pela elaboração da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e este ano ficou, parabéns, em segundo lugar nos Prémios Europeus 2018 na categoria dos 4 até aos 11 anos com o projeto Take Care of Me, Take Care of You. Depois temos no projeto Laboratórios de Aprendizagem a Raquel Cartacho, que é uma professora licenciada em Ensino de Físico-Química, na variante de Química pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é professora do quadro de Zona Pedagógica do 07 e já desenvolveu funções de coordenadora de cursos profissionais de técnico de análises laboratoriais, isto na Escola Dom João II. Atualmente leciona no agrupamento de escolas da Boa Água. Depois temos a professora Dora Magalhães, que é licenciada em Ensino de Geografia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é professora do quadro da Escola Secundária Dom João II e pertence ao grupo 420 de Geografia. Presentemente leciona Geografia, área de Integração, Cidadania e Desenvolvimento e assume os cargos de diretora de turma e coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento. Eu iria começar então iríamos começar pela partilha do Luís. Pedi ao Luís então que partilhasse o seu ecrã, ligasse o seu microfone e boa partilha, ficamos a aguardar. Muito obrigado, Sónia. Boa noite a todas e a todos. É para mim um prazer estar aqui convosco, um enorme gosto. Agradeço à equipa e-twinning que me convidou para vir fazer esta partilha. Certamente que verificarão que o que eu tenho preparado não é muito diferente daquilo que normalmente fazemos nas nossas aulas. Fazer um percurso através de vários projetos e-twinning que fui desenvolvendo ao longo dos anos. Eu estou registado no e-twinning desde o início em 2005, no entanto a minha participação com maior frequência ocorreu em 2012, 2013, que coincidiu precisamente com uma mudança na plataforma, tal como agora estamos a vivenciar uma nova mudança, também na altura houve uma mudança que me levou a pretender trabalhar mais acentuadamente no e-twinning. E o objetivo será, sobretudo, partilhar um pouco de que forma é que estes projetos e-twinning podem ser um suporte à estratégia de educação para a cidadania de cada escola ou agrupamento de escolas. Obviamente que muitos destes projetos, ou a maior parte dos projetos que eu vou apresentar, foram desenhados, implementados antes da existência da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, mas certamente verificarão que é possível trabalharmos a estratégia de escola com base em projetos e-twinning e fazendo cumprir um dos elementos que está na Estratégia Nacional, que é o Old School Approach, uma vez que se pretende, deseja que a cidadania não seja apenas trabalhada na sala de aula, mas que saia dos seus muros. Ora, olhando para talvez o que foi o meu primeiro projeto, os dois primeiros projetos que eu vou apresentar foram os dois realizados no mesmo ano, 2012, 2013, por aí, e este chamava-se Think Green. Um projeto muito simples, como irão ver, em que basicamente o que nós pretendíamos, eu e uma parceira da Turquia,
era que os alunos criassem uma história baseada nas questões da ecologia. Tanto a minha escola como a escola dela eram e são escolas com bandeira ecoescola, e fomos fazendo um trabalho tão simples quanto isso. Nós criávamos a história, passávamos a história para eles darem continuidade e depois regressava. Ora, no final tínhamos uma história em 3 línguas, em inglês, em português e em turco. Uma segunda fase, os alunos criaram desenhos para depois ilustrar e finalmente criar um e-book com a história e os desenhos. Os que não entraram no e-book entraram em exposições que colocámos em ambas as escolas. Obviamente, projeto muito simples, o ponto alto talvez tenha sido esse, como em muitos projetos e-twinning, são as sessões de videoconferência. Obviamente que estávamos numa altura em que não tínhamos os problemas da privacidade, aí vocês verificarem que as caras estão destapadas, ainda nesta fase não havia ainda essa preocupação como temos neste momento. Um segundo projeto, já agora, peço desculpa, vou voltar atrás, eu vou centrar também a apresentação nos 6 domínios obrigatórios da Estratégia Nacional, portanto, direitos humanos, interculturalidade, igualdade de género, educação ambiental, desenvolvimento sustentável e saúde. Em 15 minutos não dá para abarcar os 17 mais 1 ou os 18, portanto vou-me centrar nos 6 obrigatórios. Este projeto, como vocês imaginam, foi muito centrado, estaria muito direcionado para as questões da educação ambiental e, de alguma maneira, não muito, mas tocava ao de leve nas questões do desenvolvimento sustentável. Um projeto também no mesmo ano, mas aqui mais focado na interculturalidade e muito relacionado à disciplina que eu estou a lecionar neste momento, que é a Educação Moral e Religiosa Católica. Tínhamos então este projeto, Exploring Christianity. Reparem que neste primeiro ano, os 2 projetos que eu desenvolvi apenas com 2 parceiros em cada um. Por questões práticas, estando a iniciar praticamente, não seria de todo aconselhável entrar em grandes projetos megalómanos. Portanto, mais uma vez, projeto muito simples, com 2 pontos principais de agenda, se quisermos assim. No Natal, a troca de tradições católicas e ortodoxas, que esqueci-me de referir isso, neste caso, a escola polaca parceira era uma escola religiosa ortodoxa com tradições de Natal diferentes e o foco foi precisamente comparar as tradições de Natal, elaborando depois um questionário, e na Páscoa também criar o mesmo tipo de trabalho e de partilha das diferentes tradições. Aqui, numa altura em que ainda estava a descobrir o Kahoot, foi muito interessante porque a videoconferência final fizemos precisamente o jogo em comum, nós do lado de cá, os parceiros lá na Polónia, a fazermos o Kahoot, e foi interessante. Portanto, aqui 2 projetos muito simples, os primeiros então dirigidos à questão ambiental e desenvolvimento sustentável, este da interculturalidade. Seguiram-se então novos projetos, novos desafios. E temos aqui, eu leciono nesta disciplina, tenho alunos desde os 6 aos 18, quando tenho ensino secundário. Portanto, 2 projetos também de alguma maneira simples, novamente apenas com 2 parceiros neste caso. Um sobre o Natal, tradições de Natal, novamente aqui uma outra escola, mas com a Polónia, já com algum trabalho colaborativo que não existia nos primeiros. Os primeiros projetos não foram tanto trabalho colaborativo, foram sobretudo, nós fazíamos a nossa parte, eles faziam a dele e no final tínhamos um twin space comum. Aqui não, aqui já tínhamos algum trabalho mais colaborativo, alguns Padlets, alguns, neste caso, depois um dicionário também comum, troca de músicas. Nós, os professores, preparámos o mesmo tipo de atividades para ser desenvolvido num país e noutro, no fundo aqui um outro tipo já de envolvimento e, mais uma vez, centrado nas questões da interculturalidade.
Um novo também com o primeiro ciclo, também centrado na interculturalidade, mas aqui já com os direitos humanos também, uma parceria mais alargada, deste primeiro que vou apresentar mais alargada, portanto a minha escola, uma da Polónia, uma da Finlândia, uma da Ucrânia e outra da Turquia. Vamos lá então ver se... Ora, cá está. O processo, aqui parecido com o anterior, mais uma vez o trabalho colaborativo decorreu muito mais entre os professores, ainda não tanto entre os alunos. Uma vez mais nós preparávamos as atividades em conjunto. Talvez o mais interessante tenha sido esta árvore da amizade, em que preparámos folhas e temos aqui a exposição da árvore. No final tínhamos folhas de árvores tradicionais dos diferentes países participantes no projeto. No nosso caso nós fizemos as folhas sim, de castanheiro, mas conseguimos ver aqui as folhas da Ucrânia, as folhas da Polónia, enfim, cada folha tinha o nome de um aluno que depois enviámos por correio tradicional para os outros países. E esta é uma questão muito interessante na era das novas tecnologias, em que receber mails é comum, mas receber correio tradicional já não é tão comum. Então, para os nossos alunos, de repente chegar uma carta à escola com materiais que vêm de outra escola, por simples que sejam, coisas mais simples do que estas não há, são folhas recortadas, pintadas com o nome dos alunos, mas são momentos que marcam muito os nossos alunos. É muito curioso a reação que eles têm ao abrir o envelope e a ver o que vem lá dentro. Depois tenho aqui um outro projeto que é muito centrado já na própria disciplina, nos conteúdos muito da disciplina, até aqui são muito conteúdos transversais, aqui a questão mais religiosa, e quando eu trato as questões religiosas, normalmente gosto de tratar com países em que a religião maioritária seja diferente. Aqui neste caso foi com a Turquia e que nos apresentaram uma visão do Islão, mas também um parceiro da Grécia que nos apresentou uma visão do cristianismo ortodoxo, que acaba por não ser muito conhecido dos nossos alunos. E mais uma vez temos depois a partilha das diversas tradições daquilo que ao longo do ano, em diferentes momentos, se celebra em cada um destes países, em cada uma destas religiões. Esqueci só aqui de um aspecto, exatamente, e aqui voltamos a falar de direitos humanos e de interculturalidade. Vamos entrar num outro projeto, um bocadinho diferente, mas que foi daqueles que mais gozo me deu, e vocês vão ver também que é um projeto que conhecem de vários contextos, já há muitos deste género. Tínhamos um urso, o Bruce, que nasceu na Polónia e resolveu fazer uma viagem pela Europa. E então, basicamente, ao longo de um ano, este urso o Bruce andou de país em país, Portugal, Polónia, Itália, Lituânia, Espanha, e esteve não aparece aqui porque ele esteve durante cerca de um mês nos correios da Turquia e ninguém o foi levantar. Felizmente que alguém na Turquia resolveu reenviá-lo para a Itália, e depois a colega, que era de onde ele tinha sido, e a colega italiana devolveu-se são e salvo à Polónia, à terra natal, e ele lá está, feliz da vida. Mas porquê que este projeto me deu muito gozo? O urso não foi talvez daqueles que tenha dado menos trabalho na escola, porque o urso chegava à escola e depois tinha um calendário de atividades muito preenchido, tinha uma agenda social fantástica, porque todos os dias ele ia para casa de um aluno. E depois esse aluno um dia tinha futsal, outro dia outro aluno tinha natação, tinha visita lá à Quinta da Paiva, que é um local, um parque biológico, em que tem um urso, portanto o urso Bruce foi visitar o urso, e é curioso ver o envolvimento das famílias, porque as famílias organizaram-se para levar o urso a passear, quando tinham, sobretudo ao fim de semana. E ainda um outro aspecto, eu tenho no meu agrupamento, temos vários alunos institucionalizados.
O projeto foi desenvolvido com o 5º e 6º ano, mas aqueles alunos institucionalizados, algum deles já com alguma retenção, falamos de alunos com 12, 13 anos, já dentro a entrar na adolescência. E eu pensava, bem, estes alunos não vão estar minimamente interessados em levar o urso, vão achar isto um bocadinho ridículo. Pois eu gostaria de vos dizer que foi exatamente o contrário, foram os alunos mais empenhados, que mais fotos tiraram com ele lá na instituição, nos matraquilhos, no quarto com eles, na cantina, no refeitório deles, trataram-no com um carinho que eu não imaginava possível que viesse naquele contexto. E em termos de impacto, tenho-vos a dizer que, sendo talvez o projeto mais simples que eu desenvolvi, talvez tenha sido aquele que teve mais impacto, e hoje em dia os alunos que estão no 9º ano ainda hoje falam neste projeto, e se calhar os alunos passam nos projetos e muitas vezes não se recordam dos nomes. Este continua a recordar-se do nome e de tudo aquilo que eles fizeram. Aqui já tínhamos não apenas a questão dos direitos humanos e da interculturalidade, mas também questões relacionadas com a saúde, o cuidar do outro, os cuidados de higiene, que estiveram também envolvidos e ligados a este projeto. Peço desculpa, cliquei onde não devia. Apresento agora um outro projeto e eu pedi à Sónia só que me dissesse quanto tempo é que eu ainda tenho. Ainda tens, terminas às 21h24, por isso. Ok, tenho 7 minutos, obrigado. Dizia eu então, gostava de vos apresentar agora um projeto que está a iniciar. Portanto, não tenho muito para vos apresentar, mas se repararam no canto superior direito, tem muito a ver com o tema que ele trata. Portanto, não apenas direitos humanos e interculturalidade, mas um domínio que eu até aqui não apresentei, que é o da igualdade de género. Um conjunto vemos aqui os países, França, Polónia, Portugal, Tunísia, Turquia e Ucrânia, e o projeto visa a questão da igualdade entre rapazes e raparigas. A primeira atividade são atividades normais, portanto, planeamento e monitorização, mas agora a primeira atividade mais com o envolvimento da família será na altura das festividades. Nós, propositadamente, não chamamos Natal porque temos ali a Tunísia, a Turquia, não tem o mesmo tipo de celebrações, mas tem celebrações de final de ano. Portanto, nesta fase, queremos que os alunos identifiquem em casa quais são as tarefas que são atribuídas, são desenvolvidas por rapazes e por raparigas, pelo pai e pela mãe, e depois fazermos um trabalho a partir dessa análise em janeiro. E para terminar, apresentar este projeto então premiado, que a Sónia referiu no início, agradecer também os parabéns que ela me endereçou e que não agradeci ainda, que de alguma forma surpreendeu-nos o prémio. Obviamente que uma coisa é concorrer, mas nós sabemos que são tantos projetos e tão bons e tão próximos entre eles, que quando soubemos que tínhamos ficado no segundo lugar dos prémios, para nós foi uma grande surpresa. Depois, quando fomos ver o projeto, identificámos aqui alguns elementos que nos chamaram a atenção como possíveis elementos de sucesso. E um deles é aquilo que vocês veem desde já, a questão da planificação. E a planificação também está relacionada com as questões da cidadania e da estratégia, porque quando nós estamos a elaborar a nossa estratégia, a definir a nossa estratégia de escola, nós temos de fazer uma análise do que necessitamos de fazer, das necessidades do agrupamento. Aquilo que nós fizemos foi exatamente isso. Os 3 dos países, nós temos ali 5 países, mas 3 dos países, durante o mês de agosto, lá está, eu tirei férias na primeira quinzena, na segunda quinzena já estava por casa. E as colegas na Polónia começam ainda em agosto, depois têm mais férias durante o inverno, e então fizemos um encontro online, eu, a colega da Polónia e de Itália, em que fizemos toda este fecheiro que aqui vem, toda esta planificação, foi feita já nessa altura, quais seriam os elementos que nós precisávamos de tratar. Mais tarde, depois então, convidámos mais 2 países, da Ucrânia e da França, mas continuamos a olhar para este momento, em agosto, como um momento central, porque definimos desde logo a maior parte das atividades que iríamos fazer, que iríamos desenvolver, obviamente depois com muitos ajustes ao longo do ano, e
as aplicações que iríamos usar relacionadas com as atividades, e a partir daí foi ir usufruindo. E tivemos momentos muito curiosos, não foram fáceis. Primeiro, nós não dissemos aos alunos quem eram os países participantes. Criámos várias atividades nas Learning Apps, neste caso um parceiro criou Quem Quer Ser Milionário, posso dizer agora que foi a Itália, e aqui temos um puzzle, creio que está a demorar a carregar, da Polónia. Enfim, tínhamos várias atividades, creio que o 5 é de Portugal, começa com o vídeo. Vamos ver se demorar muito. E vamos avançar. De seguida, os alunos procuravam descobrir quais eram esses países. E neste projeto houve realmente um trabalho colaborativo mais acentuado do que nos outros. A começar, por exemplo, aqui, a criação do logotipo. Eu e nós no projeto também, não era apenas eu, não gostamos muito daquela técnica de cada país cria um e depois votam-se nos melhores, porque a certa altura não sabemos se estamos a votar no melhor ou se estamos a votar no país, e parece que há uma competição entre países que nós não gostamos. Então o que fizemos, dividimos os nossos alunos em 5 grupos, cada grupo tem alunos dos 5 países. Não recordo agora a ordem, mas até creio que foi na Polónia. Estes grupos começaram a sua proposta de logotipo, fizeram uma pequena parte e enviaram para o país seguinte. O país seguinte continua o logotipo e no final tínhamos 5 logotipos com intervenção de alunos dos 5 países, e a votação aí foi uma votação que não teve nada a ver com os países, porque quem votou de Portugal tinha alunos portugueses em qualquer um deles. E este foi realmente uma atividade muito, muito interessante. E a última, ou mais 2 interessantes também, uma delas a criação de bandas desenhadas utilizando o Pixton, também no mesmo sistema. Cada país fazia uma parte da banda desenhada, não existia uma banda desenhada única para cada um dos países. Portanto, aquilo que nós aqui encontramos tem partes que foram feitas em Portugal, mas outras partes foram feitas em cada um dos outros países participantes. E a última atividade, um vídeo, que eu vou tentar mostrar um bocadinho. Ora, os vídeos estão aqui, vou tentar mostrar um bocadinho do de Portugal, claro, em que criámos a história inicial, mas depois a história não tinha o final. Para cada um deles, apresentávamos aos parceiros 3 possibilidades diferentes de fim. E os parceiros dos outros países é que votaram qual era o fim que preferiam, em função daquilo que nós tínhamos trabalhado inicialmente. E depois da votação, aí sim, é que passámos à votação do final, do final preferido, até termos o vídeo final, que é este que aqui temos e que a minha internet me está a fazer o favor de não colaborar e de não deixar ver, mas em todo caso o link está na apresentação, creio que as apresentações serão disponibilizadas posteriormente, dá acesso ao TwinSpace, que é aberto e a qualquer altura estará disponível. E creio que termino por aqui, certo, Sónia? Sim, senhora, muito obrigada. Agradecer a atenção. Partilha. Muito obrigado. Eu, entretanto, ia dizendo aos presentes que podem ir colocando questões aqui no bate-papo, que eu julgo que o Luís pode ir respondendo se quiser, e no final também temos um espacinho preparado para algumas dúvidas que possam surgir. Então passamos agora, muito obrigado, passamos então agora para a Dora e para a Raquel, que irão partilhar uma experiência que desenvolveram no âmbito da formação dos laboratórios de aprendizagem, de uma oficina de formação. Já agora, neste momento, está a decorrer também as inscrições para a 3ª edição dessa mesma oficina. Raquel e Dora, façam um favor, comecem a vossa partilha. Obrigada, Sónia. Boa noite. Eu penso que já se consegue ver o ecrã. Espera aí, Dinho. Está, agora já. Já está, pronto. Antes de mais, obrigada pela oportunidade de poder partilhar o trabalho que desenvolvemos na Escola Secundária Dom João II no ano letivo anterior.
O trabalho que nós desenvolvemos realizou-se a turma do 10º ano do curso profissional técnico de análises laboratoriais. O conjunto das atividades que nós vos vamos apresentar hoje, as metodologias e as aplicações informáticas que nós utilizamos foram uma estreia, quer para nós que nunca tínhamos trabalhado este tipo de ferramentas, quer para os alunos que também nunca o tinham feito. Entretanto, nós começámos por pesquisar o que é que existia na literatura ao nível das tendências nas novas tecnologias de ensino. Fizemos uma breve pesquisa do que é que poderíamos abordar, já que seria uma nova maneira de trabalhar na nossa escola, e então não quisemos depois decidir sozinhas em que tendência iríamos apostar. Então, ou seja, convidámos a trabalhar connosco um conjunto de professores dos diferentes departamentos, alguns dos nossos alunos de direção. Isto para quê? Isto para conseguirmos ter um grupo que fosse representativo da nossa escola. O que é que nós queríamos com eles? Queríamos perceber o que é que eles achavam que eram as tendências ao nível das novas tecnologias. Sim. Para isso, criámos um questionário online com recurso ao SurveyMonkey, que é uma ferramenta que está disponível na internet, e nesse questionário construímos um pequeno texto onde explicávamos em cada uma destas 9 tendências que vocês podem ver aqui neste gráfico, que já traduz os resultados que nós obtivemos, e cada um desses elementos centrais que se manifestar, considerando que não era uma tendência, que poderia ser uma tendência ou que era claramente uma tendência. Com base nos resultados, nós verificámos que a escola estava mais direcionada para que nós desenvolvêssemos o nosso trabalho, aplicando o uso de dispositivos móveis e tablets na educação e para trabalhar a questão da aprendizagem híbrida. Depois, o que nós fizemos foi criar um cenário de aprendizagem, que é o Ciência, Ambiente e Ética, que visava desenvolver também estudos disciplinares de Física e Química e de área de integração, portanto a Física e Química aqui virada para as químicas, para o ácido base, e a área de integração para a questão dos valores, da Raquel, desculpa, estamos aqui com um problema de som. Tu estás com o micro do próprio computador? Estou. É que de vez em quando ouvimos aos cortes. Desculpa, continua. Pronto, continua, desculpa. Está bem, ok. Então, mas se houver algum problema com o som, digam-me. Está bem, nós vamos percebendo, mas de vez em quando há cortes, mas continua. Ok. Então nós estruturámos 4 atividades e o que é que nós começámos a ter com os grupos? Nós começámos por utilizar uma aplicação que existe online, que é o Well-Decide, que não é mais do que uma roleta na qual nós inscrevemos o nome dos alunos da turma. Depois ela vai girando e vai selecionando os alunos de forma aleatória. Qual é a vantagem desta ferramenta? É que ela permite-nos criar grupos de trabalho heterogéneos, permite aqui que grupos de trabalho diferentes, que eles não estão habituados, de maneira a que eles trabalhem com pessoas com as quais não estão habituados a trabalhar, sem o conflito de ser uma imposição por parte do professor a criação dos grupos. Depois aplicámos uma questão usando o Mentimeter, que foi se o desenvolvimento da ciência e da tecnologia eram os responsáveis pelo aumento da poluição. O grupo dos 24 alunos respondeu, eles foram unânimes em dizer que sim, que era a ciência e a tecnologia que era responsável pelo aumento da poluição. Esta questão nós voltámos a colocá-la, temos implementado todo o nosso cenário e do conjunto das nossas atividades, para tentarmos perceber aqui se havia ou não alguma alteração na resposta deles. Depois, o que é que nós fizemos? Criámos um Padlet. Neste Padlet que partilhámos com os alunos, fomos nós que o criámos, partilhámos com eles, convidámos-os a colocarem o número de para nós depois podermos avaliar e identificar os trabalhos, colocarem uma fotografia, explorámos um bocadinho como é que funcionava o Padlet, como é que eles podiam fazer comentários, podiam fazer upload de uma fotografia, como é que eles podiam fazer upload de um vídeo, as cores que podiam mudar das diferentes colunas. Isto porquê? Porque eles nunca tinham trabalhado com este tipo de ferramenta. Depois, demos início à 2, isto já numa aula posterior, em que lhes apresentámos um vídeo que nós fizemos com o Maker,
o que é que fizemos foi, fomos pescar à internet imagens fortes das consequências das chuvas ácidas, ou seja, a nível da corrosão das estátuas, a nível da corrosão da vegetação, fomos também pescar o aquecimento global, a questão do degelo, a questão da subida do nível médio das águas do mar e as consequências que isso tem para as cidades mais costeiras, fomos por buraco do ozono, aqui muito associado à questão do câncer de pele, para os despertar da poluição atmosférica e para depois, no final do vídeo, questões que acontecem, que é o que provocou estes acontecimentos e como se formaram estes fenómenos. Estas foram as perguntas de desafio que lhes lançámos e dissemos que eles tinham que pesquisar ou nos manuais da biblioteca ou na internet, recorrendo aos telemóveis deles, a resposta a estas questões. Pedimos que eles fossem o mais científicos possível e pedimos que eles dessem uma resposta apenas por grupo. Portanto, eles teriam aqui que chegar a consenso. E depois teriam que publicar no Padlet. O Padlet é uma ferramenta que nós achamos que é importante para nós conseguirmos fazer uma avaliação formativa do trabalho que eles estão a desenvolver. Esta ferramenta é boa porque permite-nos efetivamente acompanhar o trabalho deles. Nós podemos dizer se aquilo que eles publicaram, sessões, como é que eles podem melhorar, permite-nos também ver quais são os grupos que estão efetivamente a trabalhar e os que não estão, porque há um atraso nas publicações, portanto é uma ferramenta que nós gostamos bastante de usar para trabalhar. No final desta aula, pedimos que eles fizessem uma reflexão, gravassem um fecheiro de voz, no qual eles tinham que responder a estas 3 perguntas: o que tinham feito, que dificuldades é que tinham tido e como é que as iam ultrapassar. Todos eles descreveram o que é que fizeram, são alunos do 11º ano, não tiveram grandes dificuldades em descrever, mas foram em dizer que tinham sentido dificuldades ao nível da pesquisa, ao nível da validação da informação e de saber se a informação que eles estavam a encontrar eram as respostas às perguntas que lhes tinham sido colocadas. Em relação à maneira como iam ultrapassar essas dificuldades, talvez porque esta metodologia ainda é uma metodologia recente, mais autónoma, em que espera mais autonomia deles, disseram que recorreriam às professoras em sala de aula. Depois, eles foram convidados a selecionar ou publicar um vídeo e uma imagem que suportasse as conclusões. Ou seja, aquilo que eles tinham escrito como resposta a estas perguntas. E o que é que nós pretendíamos aqui? Nós pretendíamos aqui que eles confrontassem a resposta deles com a informação que aparece noutro tipo de suporte, que é o vídeo e que é a imagem, para eles perceberem ou não aquilo que eles tinham escrito nos posts de cima. Pedimos também que fizessem a leitura do que os outros grupos publicaram, para não ficarem só com a noção do trabalho deles, e até para desenvolver aqui algum espírito crítico, porque eles depois, ao verificarem o trabalho dos colegas, eles acabam por perceber: este texto está melhor construído, esta imagem é melhor que a minha, ou a minha é melhor neste aspecto e pior no outro aspecto, e portanto leva-os aqui a algum grau de reflexão. Este é um que nós selecionámos do Padlet, onde eles trabalharam, onde vocês podem ver aqui um dos vídeos do aquecimento global que eles fizeram upload. Podem ver aqui também no grupo do tsunami uma imagem na qual aparece a equação química que está subjacente à formação do fenómeno das chuvas ácidas. Portanto, aqui claramente nós conseguimos de forma também científica trabalhar alguns conteúdos do domínio dos saberes e das aprendizagens. Aqui nesta coluna roxa nós selecionamos porque achámos interessante quando a Bruna diz: essa imagem mostra exatamente a formação das chuvas ácidas, e não me tinha apercebido neve. Adorei. Ou seja, numa metodologia mais tradicional, em que o professor planifica a aula e a expõe, se calhar não haveria abertura para que este aluno tivesse feito esta descoberta, porque teria tudo ficado confinado apenas ao que se teria planificado para a aula. Na última coluna, que aparece, existe também um comentário, que eu peço desculpa porque não consigo ver o comentário.
que está aqui, mas eu vou-vos dizer o comentário na mesma. O comentário era sobre o inglês, era uma das alunas que dizia: esta imagem é muito boa para quem sabe e para quem percebe inglês, ou seja, aqui é uma noção da importância que é o aprender as línguas, porque eles sentiram a necessidade disso para conseguirem interpretar a imagem que o colega tinha colocado. Depois, tivemos um bocadinho de necessidade de perceber como é que íamos integrar isto com a avaliação, com a questão da avaliação, que é uma coisa também que sempre acaba por nos preocupar. Nós desenvolvemos as atividades, trabalhamos as competências, trabalhamos os saberes e depois como é que fazemos a recolha dessas informações e as colocamos numa grelha. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos uma grelha comum para toda a atividade, ou seja, para as diferentes atividades que constituem o cenário. E o que é que nós avaliamos? Avaliamos o desempenho do grupo em termos da organização e da funcionalidade. Interessava-nos aqui, num grau mais avançado, verificar se para além da organização e da funcionalidade havia ou não articulação entre todos os elementos. Avaliámos a qualidade das pesquisas, aqui associado com a diversidade das fontes, e se a pesquisa apenas tinha o essencial ou se era ou não completa, a qualidade na construção do texto aqui ao nível da língua portuguesa e aqui também num grau de nível 5 já pensámos na adoção da postura crítica em relação às fontes que eles consultam, isto porque já estamos a falar de uma atividade que foi dirigida para alunos do 11º ano. O impacto está associado à atividade que já vos vou explicar mais à frente, e aqui o domínio tem a ver com a literacia digital deles, ou seja, eles dominavam estas aplicações que nós usávamos para trabalhar com eles. Dávamos-lhes uma pontuação, nível de 1 a 5, consoante estes descritores que aparecem na tabela, e depois dávamos o ponto médio de cada um destes trabalhos. Foi assim que nós avaliámos estas nossas atividades. A atividade foi uma atividade que nós aplicámos, consistiu numa... Agora vos vou explicar. Ora então, pronto, esta atividade segue o cenário e vai pretender ser uma atividade mais vocacionada para a área de integração e concretamente para o subtema que é ética para a vida humana. Foi pensado e implementado num jogo de papéis, onde pretendemos simular uma sessão de tribunal e aquilo que implica uma sessão de tribunal. Portanto, continuamos a lidar com os grupos de trabalho que já tinham sido formados desde o início do projeto e a abertura da sessão, ou fizemos a abertura da sessão de tribunal, onde apresentámos uma situação fictícia que nós criámos, em que havia uma empresa que emitiu um valor normalmente elevado de gases poluentes e que, por essa mesma razão, era constituída, arguida e, portanto, punha-se a questão se deveria ou não continuar a elaborar. Foram criados guiões de trabalho e materiais de apoio, foram publicados no PAT, nós mostramos aqui alguns, principalmente os guiões de trabalho. Estes guiões de trabalho, portanto, aos quais os alunos tinham acesso, foram criados com o sentido de os direcionar e a vida deles. Portanto, foram criados, foram atribuídos grupos de trabalho já criados, digamos que funções. Portanto, um grupo era o júri, foi o júri, outro grupo foi o réu, 2 grupos foram o grupo de acusação e 2 grupos a defesa. E a partir daí trabalhamos. Começámos por criar uma testemunha da acusação, como está aqui a negro, como podem ver aqui, uma testemunha de acusação que atribuímos a um funcionário fictício que o empresário, que a empresa não tinha ética.
Depois, na defesa, criámos também uma linha de específica e fictícia que alega que se a fábrica for fechada portanto, e deixar de trabalhar, a empresa não terá viabilidade económica e haverá desempregos. Ora bem, os guiões que acompanham estas atividades dão instruções precisas que os alunos, no caso da acusação, pensam numa perspectiva do ambiente e no caso da defesa vão pensar numa perspectiva da empresa. E isto tudo para direcionar as pesquisas dos alunos para a temática da ética e da moral. Pronto, os alunos foram assim levados à análise, à reflexão, à tomada de decisão, pesquisas, à argumentação e pronto, e levámos-los à abordagem dos conteúdos pretendidos do ponto de vista da ética e da moral. De realçar que neste momento, nós ao início pensámos que íamos ter estanque, por um lado a pesquisa e por outro lado todo o debate feito a posteriori da pesquisa, mas verificámos dinâmicas de trabalho completamente diferentes, eles vão simultaneamente construindo a argumentação e a contra-argumentação uns com os outros, de maneira que foi uma coisa extremamente dinâmica que nós apreciámos bastante e que, pronto, nos saiu bastante melhor, muito mais rico do que no início nós pensámos. Pronto, um bocadinho atrás. Ainda de dizer que, findas as apresentações da acusação, da defesa, o júri foi um grupo que também teve que ouvir, apreciar, pesquisar e tomou uma posição fundamentada, que era obrigatório, quebrando uma pena que revelou efetivamente pelos éticos sobre o ambiente. Pronto. Destacaram-se inclusive alguns alunos com uma grande capacidade de argumentação, outros alunos que trabalhando mais atrás tiveram uma grande capacidade de pesquisa e de aproveitamento de argumentos muito, muito, muito pertinentes. Foi muito rico, foram duas aulas muito ricas. Pronto, paralelamente, e como a Raquel já disse, tivemos que fechar a sessão, fechámos a sessão e ao mesmo tempo que tudo isto aconteceu, tivemos que fazer uma avaliação que, neste caso concreto, portanto, desta atividade foi centralizada neste ponto do desempenho no debate de ideias, no sentido de fazer, portanto, uma avaliação das competências relacionadas com a capacidade de argumentação, o sentido crítico, e, efetivamente, o atingir ou não aquelas temáticas que eram no início. Também sentimos necessidade de avaliar as competências, para além de avaliar as competências, avaliar os conhecimentos. E então a Raquel vai passar a falar da estratégia que arranjamos. Da nossa atividade. Portanto, a nossa atividade 4 pretendia avaliar aqui a questão dos saberes e das aprendizagens subjacentes a estas atividades. E o que é que nós fizemos? Nós criámos um quiz no Kahoot, em que dividimos metade das perguntas estavam relacionadas com a área de ciência, com a área da química, com a área da formação dos fenómenos da camada de ozono, das chuvas ácidas, e o outro conjunto de questões, mas no mesmo quiz, estava relacionado com a questão da ética, da moral e dos valores. E nós conseguimos perceber pelos resultados obtidos nesta atividade que a maior parte dos alunos consegue um número significativo de respostas corretas, o que nos leva a crer que se calhar tínhamos conseguido atingir os objetivos propostos com esta atividade. O que nós fizemos foi voltar a aplicar aquela questão inicial, que não sei se recordam, usando a mesma ferramenta, que foi o Mentimeter. O grupo dos 24 alunos voltou a responder a
da ciência e da tecnologia eram responsáveis pela poluição. E foi giro perceber que há uma destabilização, ou seja, nós conseguimos que 4 alunos já fiquem na dúvida, já não saibam responder bem a isto, e conseguimos que 4 respondessem categoricamente que não. Nós tivemos alguma curiosidade e perguntámos a estes 4 porque é que eles tinham respondido que não era a ciência e a tecnologia que era responsável pela poluição, uma vez que era ela que provocava a poluição. Nós aí até fomos provocadoras com eles. E eles disseram que não, disseram que a responsabilidade decorria das ações, eles conseguiram perceber isso e, portanto, a ciência e a tecnologia são ferramentas e se elas estão a ser mal manipuladas e mal usadas, não é responsabilidade delas, é responsabilidade do ser humano. Portanto, foi brutal conseguirmos perceber que eles tinham chegado a essa conclusão. Esta nossa atividade, ou este conjunto de atividades, terminou quando nós pensámos que podíamos levar isto agora para fora da sala de aula, podíamos envolver a comunidade educativa neste debate. Então dissemos aos miúdos para arranjarem uma maneira de divulgar isto, o que tinham feito, conclusões a que tinham chegado, e que só tinham 2 requisitos. Um era utilizar a biblioteca escolar e usar um recurso tecnológico para o efeito. Eles disseram abrir o Padlet à comunidade escolar, iam criar estações na biblioteca, criavam 3, a primeira estação tinha o vídeo motivacional das questões de partida, as respostas que eles próprios tinham dado às questões, iam abrir um campo em que as pessoas, o público, poderia também responder àquelas questões, dar a sua própria resposta e fundamentá-la, abriam uma segunda estação, que era a réplica da situação em tribunal, com as respostas deles, com os argumentos que eles tinham construído enquanto grupo de defesa, enquanto grupo de acusação, e a ideia deles era recolher novos argumentos de defesa, novos argumentos de acusação, que eles depois pudessem integrar, talvez sem replicar este debate, até se chegaram a falar que podiam aplicá-lo, ir às turmas, aplicar nas turmas e tentar ver qual era a reação. A terceira estação era fazer o quiz e terminarem com uma frase ou um texto que definisse a ética. Esta atividade acabou por não se concretizar e não se efetivar, porque nós estávamos no término do ano letivo e a biblioteca desta escola é uma biblioteca muito dinâmica, com muitas atividades e que não nos podia já alocar 3 computadores nesta fase, mas pronto, fica a ideia para vocês poderem explorar se um dia pensarem em aplicar qualquer coisa deste género. O que é que os miúdos acharam desta atividade? Os miúdos gostaram, os miúdos acharam que era uma difícil de trabalhar, mas melhor se calhar do que eu dizer-vos o que é que eles acharam, é vocês ouvirem um bocadinho um dos fecheiros do que eles gravaram no Padlet e que eu vou passar a partilhar convosco. Sónia, depois vê-me só se ouve. Sim. O que foi de novo? Eu acho que o que foi de novo foi o método de ensino utilizado pela professora, pois ao invés de utilizarmos os métodos tradicionais, tais como livros e fichas, utilizámos aparelhos eletrónicos para realizar as aulas. Quais os desafios e obstáculos? O maior desafio foi encontrar a informação necessária para realizar os trabalhos pedidos, pois tivemos de procurar em vários sites e reunir a informação de todos eles. E definitivamente que o maior obstáculo foi a rapidez ou a falta da internet, pois muitas vezes os alunos não conseguiam aceder à internet. Gostarias de aprender sempre desta forma? Na minha opinião, eu acho que se resolvêssemos o fator da internet, seria uma forma muito mais interessante e muito mais dinâmica de trabalhar. Isto é, se tudo corresse bem. Como vocês veem, se tudo corresse, tudo era mais fácil de implementar. Nós concordamos com ela e achamos que ela faz um bom resumo daquilo que efetivamente cada aluno da turma tinha a dizer sobre esta atividade. E nós o que é que vos temos a dizer da implementação das atividades? Para nós novidades foi o uso do telemóvel em sala. O telemóvel cada vez mais é uma ferramenta que substitui uma agenda, uma calculadora e portanto mais cedo ou mais tarde terá que ser integrado no nosso processo de ensino-aprendizagem como uma ferramenta e não como um fator destabilizador ou de distração. O trabalho torna-se não confinado ao tempo da aula e permite um trabalho de grupo sem haver necessidade do espaço físico e partilha física. E para nós uma novidade e que aqui ganhava especial relevância e especial importância tinha a ver com este último ponto, o desenvolvimento e avaliação de competências de pesquisa, argumentação e apresentação.
E só para vos enquadrar aqui um bocadinho do porquê de nós darmos uma especial atenção a este último ponto, é que eles são alunos do curso profissional e na dinâmica com as empresas, no estágio que eles efetuam nas empresas, eu fui-me apercebendo que as empresas todos os dias, todos os meses, são com novos desafios e torna-se extremamente importante que lhes chegue a técnicos que tenham estas capacidades de pesquisa, esta capacidade de argumentação, esta capacidade de adaptação a administrações, a estruturas internas das próprias empresas, e é um bocadinho isto que eles procuram e foi um bocadinho isto que nos fez como é que nós poderíamos, enquanto escola, direcionar as nossas metodologias de ensino para trabalhar efetivamente isto que o mercado de trabalho neste momento procura um bocadinho. Os benefícios são as mais interativas e menos centradas no professor, o que nos liberta para outras tarefas, como por exemplo o preenchimento daquelas grelhas de atenção, o desenvolvimento das competências do século XXI, a nossa aluna já referiu, foi o domínio das aplicações e a disponibilidade da internet. Resta-nos deixar-vos uma nota final que eu e a Dora achámos importante, que é dizer-vos que achamos que o ensino deve ser diversificado em termos de estratégias e de metodologias, porque os alunos são diferentes, porque aquilo que se aborda é efetivamente diferente em cada situação e porque as características análise das situações que são sempre novas, sempre diferentes e que decorrem do contexto de sala de aula, determinam aplicações e adaptações que podem ser essenciais para o sucesso destas atividades e que estarão sempre dependentes de nós e desta nossa análise enquanto professores. Da nossa parte é tudo. Obrigada, Sónia. Obrigada. Obrigado pela vossa partilha, foi excelente. Tivemos aqui um probleminha de som, mas eu acho que deu para perceber. Eu não sei se algum colega tem alguma questão a fazer, senão eu só vos fazia uma pequena questão, que era como é que, pronto, com este excelente trabalho, com esta excelente dinâmica, o que é que vocês se acham que outros colegas vossos, em termos de escola, em termos de comunidade, sentiram curiosidade ou tentaram saber o que é que vocês efetivamente estavam a fazer diferente, até mesmo no conselho de turma, de uma turma de um profissional? Se querem partilhar alguma coisa, muito rapidamente. Sim, então, olha Sónia, é assim, o conselho de turma acaba por estar sensível um bocadinho, porque sendo um curso profissional e tendo nós a necessidade de trabalhar muito em articulação com as empresas, eu acho que o conselho de turma acaba por estar sempre já um bocado sensível àquilo que são as questões que as empresas procuram e que nós na escola devemos formar os nossos alunos nesse sentido. E esta questão de como é que os ensinamos a pesquisar, como é que os ensinamos a ser proativos, como é que os ensinamos a partilhar, a apresentar, são necessidades que o conselho de turma efetivamente acaba por se questionar. Eles perguntaram, claro, perguntaram o que é que nós andávamos a fazer, o que é que nós andávamos a testar. Isto foi já aplicado na fase final do ano letivo, portanto não houve também muita margem de manobra, nem muito espaço para eles depois poderem replicar. Foi muita pena. Obrigada. Falhou por aí. Ok. Miguela? Olá a todos, boa noite. Peço desculpa, mas é que no início da noite caí e depois tive que reiniciar o computador. Não sei se entretanto há alguma questão adicional. Havia uma questão no início para o Luís relativamente à questão da avaliação. Eu sei que entretanto o Luís respondeu no chat, mas parece-me que é pertinente partilhar com os colegas como é que fazia a parte da avaliação relativamente ao trabalho que tem dinamizado também no eTwinning. Luís. Sim, obrigado Miguel. Estão a ouvir? Sim, perfeitamente. Sim, okay. Antes, já agora, houve um aspecto que eu não referi na apresentação e se me permitires, antes de responder à tua questão, vou ousar avançar com ela. É que eu centrei muito no trabalho que eu faço, mas muitos daqueles projetos que eu apresentei foram desenvolvidos em colaboração com outros colegas do Conselho de Turma, o que é muito importante quando falamos da questão da estratégia de educação para a cidadania do agrupamento e da Old School Approach. É muito importante envolvermos os outros, envolver os pais, envolver os parceiros.
Relativamente à questão da avaliação, que eu efetivamente tinha-me sido colocado pela Teresa, no chat, a avaliação é feita em 2 momentos diferentes. Por um lado é avaliado o projeto e o envolvimento dos alunos no projeto, o respeito pelas opiniões dos outros, um bocadinho na linha daquilo que as colegas apresentaram, não tem aquela grelha tão pormenorizada e excelente que elas apresentaram, mas faça a avaliação nesse sentido, sobretudo as questões do respeito pelas opiniões diferentes, o trabalho colaborativo entre eles e o trabalho final. E um outro tipo de avaliação, não utilizo propriamente testes, mas utilizo ou plickers, quando se trata de alunos do 5º e do 6º ano, ou quando são alunos de 7º, 8º ou 9º, ou do secundário, utilizo o Kahoot e recorrendo aos telemóveis deles para fazer uma avaliação, digamos, mais individualizada e não apenas do trabalho que o grupo desenvolve, para verificar, no fundo, daquilo que foi o trabalho realizado ao longo do mês, 2 meses, 1 ano, o que é que cada aluno reteve da informação que foi veiculada. Ok, Luís, obrigada. Aqui a ideia era um bocadinho nós também percebermos como é que é feito a avaliação no âmbito da cidadania, até porque, repara, tu acabas por dar uma disciplina que é a educação moral e religiosa, que muitas das vezes tem... A ideia é diferente, os tempos letivos são diferentes e provavelmente aí também a questão da avaliação terá que passar por estratégias bastante diferenciadas. Sim. Diz. Sim, até porque nós temos uma questão que para nós até gostamos, que o facto dos alunos estão lá porque querem, mas que é interessante, mas que é um desafio, porque se as coisas não correrem bem no ano seguinte não temos alunos. É um desafio interessante. Eu estou aqui agora a ver, uma vez que estamos a falar de disciplina, a Teresa Lacerda também coloca uma questão, que é qual a percepção com que os alunos ficam das diferentes religiões, que eu apresentei aqui alguns projetos relacionados com as questões interculturais, mas muito centradas na questão religiosa. No final, aquilo que os alunos percebem é que são muitos pontos de contacto e muitas vezes não tanto a questão da religião, mas a questão das pessoas, e eles veem que pessoas que praticam outras religiões, ouvem o mesmo tipo de música, dançam o mesmo tipo de danças, têm o mesmo tipo de atividades ao fim de semana, e isso é muito relevante, perceberem que a religião não é um fator que os impede, que impede que exista contacto entre eles. Ok, obrigada. Não sei se haverá mais alguma questão, parece-me que neste momento está nós tudo aqui, mais ou menos pronto, esclarecido. está, sim, eu estava a dizer, pronto, está aqui o link da avaliação para os colegas fazerem, da avaliação da sessão de hoje. Eu gostava de só dizer o seguinte, parece-me que estas 2 partilhas são muito interessantes, especialmente porque também houve a questão da área de integração, que nos profissionais é uma questão muito pertinente e que podem trabalhar também muito bem a cidadania. E tendo em conta que está definida no âmbito da estratégia nacional, pode ser uma abordagem e que pode ajudar os colegas que estão neste momento a desenvolver um trabalho com a cidadania e desenvolvimento que acaba por ser é um bocadinho novo, e a ideia, a abordagem que nós queremos fazer é esta abordagem de trabalhar a cidadania de forma integrada em projetos. E acho que o facto de, à medida que foste partilhando, relacionar com os domínios também pode ajudar os outros colegas. Quero agradecer a todos a vossa presença nesta segunda sessão de partilhas à quarta-feira, onde abordamos a temática da educação para a cidadania e que certamente vai ser muito útil para os colegas que estão a iniciar os passos com esta nova disciplina, e um especial agradecimento, neste caso, à Raquel e à Dora e ao Luís pelos seus excelentes contributos e pela forma como trabalharam um bocadinho também este tema, embora tenham sido uma abordagem diferente, mas eu acho que todos nós acabamos por trabalhar diariamente a questão da cidadania. Obrigada a todos e boa noite. Obrigada então, boa noite. Relativamente às apresentações e à gravação desta sessão, será disponibilizada depois na página da DGE, da ERTE, estará disponibilizada então. Bem, então boa noite a todos e até daqui a um mês. Então,
para a sessão de articulação curricular. Esperamos por vocês. Adeus então, boa noite. Adeus, boa noite.